Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto sempre aí com a sua companhia do outro lado. Você pode estar no carro me assistindo ou esperando na recepção de um médico. Aproveite e assista, compartilhe o meu podcast, assim o YouTube vai entender que mais pessoas estão assistindo, é um produto de qualidade e assim fica muito mais fácil a gente chegar na cabecinha, na casa de cada um. Hoje eu tenho uma entrevista muito mais especial, como eu tenho sempre. A cada dia eu tenho uma entrevista especial. Eu vou conversar com a jornalista, teóloga, estudante de psicologia, Carla Monteiro Sanches. Ela também é esposa e mãe de 3 filhos, assim como eu. E ela viveu uma jornada intensa de fé. Ela foi criada entre o kardecismo e o protestantismo, passou pelo ateísmo, teve experiências incríveis. Mas ela teve um encontro definitivo com o Cristo Eucarístico e esse encontro com a Igreja Católica. E é isso que ela vai contar pra gente hoje. Então a gente vai mergulhar um pouco na história dessa jornalista, mas que ela tem muito mais para explicar pra gente. Carla, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço pela oportunidade, Thaís. Bom, como 2 jornalistas, boas jornalistas, a gente tem assunto. Nem se fala. Nem se fala. Deixa eu começar te presenteando, porque a gente tem uma parceria com a loja Ave Maria e que tem cada coisa linda. Eu não sei o que eles separaram para você. Que então, esse é o nosso lindo, presente. obrigada. Pode abrir pra gente ver. Abrir agora? Aham, Opa. porque eu sou curiosa. Que gracinha. Eu quero saber o que foi que você vai ganhar. Eu também sou super curiosa. Se você falasse que não podia... Olha! Que lindo! Deixa eu mostrar. Olha que lindo! Meu Deus! Eu já dei um parecido para uma amiga minha católica. E não tinha desse? Era desse. Lindíssimo. Olha. E você mesma não tinha? Eu mesma não tinha. Pois é, dei para ela de aniversário esse ano, em maio. Foi? Ai, que linda, hein? Linda. Jéssica. Obrigada, tá? Obrigada aí pelo carinho. Lindíssimo. Aliás, a loja tem cada coisa linda, né? Quando Tem, a gente sim. vai lá, a Tem, gente sim. fica encantado. Obrigada. Obrigada, amei, viu? Agradecer ao Marcos, né? Que é um parceiro nosso. Vamos começar lá na sua infância. Vamos lá. Você nasceu entre o kardecismo e o protestantismo. Quem era quem na sua casa? Então era assim, minha mãe era kardecista e meu pai era metodista. Eles se separaram, eu tinha 1 ano. E eu fui criada pela minha mãe. Então eu não tinha muito essa referência protestante, né? Meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, se mudou para o interior. Então a gente perdeu aquele contato mais próximo, né? Que tinha quando ele morava em Vitória. E, infelizmente, também por culpa minha, porque a gente deve honrar pai e mãe, né? Não estou falando de ninguém. Meu pai é maravilhoso, muito meu amigo. Mas eu tive uma infância, uma adolescência muito turbulenta. Acho que por conta também da separação e um relacionamento turbulento com meu pai. Dentro dessa desestrutura que aconteceu ali no casamento, com o divórcio, que não foi amigável na época, né? Foi um processo doloroso. E você é a única filha? Por parte de mãe, sim. Por parte de pai, eu tenho uma irmã e um irmão mais novos. Tá. Mas também tive pouco contato, embora hoje sejamos muito amigos. E eles são muito próximos dos meus filhos. São aqueles tios, assim, maravilhosos, sabe? Que, aliás, isso aqui é lá na frente, um pouco na história, quando ela tem esse reencontro Isso com o aí. pai. Que isso eu quero que você conte. Opa! Aí você... Mas vamos lá. Mas aí, nesse início, então você frequentou o kardecismo com a sua mãe? Frequentava o kardecismo com a minha mãe. Aham. Fui criada no kardecismo com a minha mãe, com meu avô. Aquela, chamam, né, de espiritismo de mesa branca. Meu avô me levava, então eu lia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Kardec, né, que é a doutrina kardecista. Então eu fui muito incentivada nesse meio, né. Acontece que lá na faculdade, a minha mãe se afastou do kardecismo, tá? Quando eu tinha 13 anos, ela parou de frequentar e ela passou a não frequentar religião nenhuma. E aí, quando eu tinha a idade ali da faculdade, 19 anos, a gente tem um contato na faculdade, assim, com materialismo histórico, marxismo, ateísmo. E aí você foi fazer jornalismo? Fui fazer jornalismo na Aqui em UFES. Vitória? Na UFES, né? Na UFES. Me deixei levar. E aí eu falei, nada disso existe, aquela coisa de questionamento. Já era uma pessoa, assim, vamos dizer, um pouco revoltada com o cristianismo. E chegou a criticar? Criticava, porque como eu tinha problemas pessoais meus em relação ao meu pai, eu transferia isso
para Deus, transferia isso para a igreja protestante, para as igrejas de forma geral. Então eu não tinha vontade nenhuma de ir a qualquer igreja, né, nessa época. E você percebe que foi realmente uma influência? Porque eu passei pelo jornalismo também, mas engraçado, eu não tenho essa... Eu fiz no Rio, né? Numa universidade que hoje já nem existe mais, que foi a Gama Filho, mas eu não sei, eu não tenho essa memória de que tentaram me, sabe, tirar do caminho, assim. Não é nem nada direcionado para a igreja, é direcionado mais para o marxismo. Mas como o marxismo é algo ateu, né? Assim, é uma coisa ateia. E aí fez um combo com a minha... Com a sua vontade. Revolta, porque, meu pai é evangélico, minha avó, então eu não quero isso, porque eu tinha essa revolta, essa mágoa, essa coisa do distanciamento ali da infância e da adolescência, que por culpa minha, concupiscência da carne, né? Que a gente tem aquela tendência ao pecado, eu realmente desonrei meu pai, né? Minha avó. Então eu não queria proximidade nem com eles e nem com o que eles criam. Nos víamos raramente. E aí você não via seu pai nessa época? Muito pouco. Ele ficava 15 dias em Guaçuí, 15 dias em Vitória. Quando ele estava aqui, eu encontrava com ele. Mas era um relacionamento permeado por muitas brigas, né? Muitos conflitos. Então, realmente, isso influenciou, de certa forma, eu não querer. Ao ler aqui um pouco do resumo da sua história, né, eu percebo assim que você fala sobre isso, né, sobre muitas angústias, você vivenciou o câncer da sua mãe, quer dizer, todo esse período, um período sombrio, a gente pode dizer assim? Muito sombrio. O que teve, assim, que experiências ruins você pode relatar pra gente? Porque eu acho que, assim, que o inimigo, ele pega a gente nas nossas principais fraquezas, né? Com certeza. Ele vai ali naquela dor que a gente tem com o pai, ou com a mãe, ou com alguém. Parece que ele vai e ali explode, né? Tudo que a gente está precisando ouvir, né? Exatamente. O que aconteceu nessa época, Thaís? Eu, ali no ateísmo, né? Eu estava mergulhando num poço sem fundo. Eu estava chegando no fundo do poço. Eu nunca usei drogas, mas eu estava planejando começar a usar. Pra você ter uma ideia. Tava planejando comprar e eu nunca usei. Nunca nem fumei cigarro, nunca fui de beber, mas comecei a beber. Graças a Deus não fui para alcoolismo, mas comecei a beber e beber muito. Planejei começar a usar drogas, cheguei a combinar com uma pessoa, vamos comprar pra gente usar. E cometi pecados graves nessa época, pecados mortais, né, como a Igreja Católica ensina. Só que no meio desse caminho eu descobri que a minha mãe, que era o amor da minha vida, né, ela estava com câncer. Eu tinha começado a namorar com meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, mas que nessa época era um bandista, já tinha sido católico, eu nunca fui, mas nessa época ele estava praticando a Umbanda. Então, estávamos ali os dois, assim, ele na Umbanda, eu no mundo. Minha mãe teve câncer e o meu chão saiu. E aí, Deus... teve câncer de quê? De mama. E aí, 10 anos depois, ela morreu, que ela teve uma recidiva e morreu de câncer de mama. Morreu nova, com 57 anos. Graças a Deus, eu já andava com Jesus há 5 anos, então foi o que me segurou. Mas, nessa época, não andava com Jesus, não. E aí, Deus é tão maravilhoso que teve uma noite que eu dormindo na sala, eu tive uma experiência fora do corpo, assim. Eu já até li na doutrina católica, assim, tem experiências místicas dos santos. Acho que isso é melhor compreendido do que no protestantismo, inclusive, tá? Então eu vi o meu corpo dormindo na sala, eu vi os móveis da sala, porque nesse dia, de fato, eu estava dormindo na sala porque minha avó estava hospedada lá em casa, estava dormindo no meu quarto. E eu via a janela e um emissário do Senhor. E esse emissário do Senhor, ele não entrava, porque Deus não é invasivo, né? Depois a gente descobre isso, ele não entrava. Ele de fora, na janela, ele estendia a mão para mim e falava: Carla, siga Jesus. E aí eu acordei sentindo uma paz maravilhosa. Mas assim, uma paz que eu não sentia nunca. Eu não orava, enfim, né? Eu estava no ateísmo. E eu comecei a fazer esse processo de buscar Jesus. Só que como eu evitava a forma de cristianismo que eu conhecia, porque eu nunca fui católica, era a evangélica protestante, né? E eu evitava aquilo, eu comecei a buscar assim. Fui fazer yoga e eu fazia yoga, né? E comecei a buscar aqueles falsos deuses, né? Deuses pagãos, assim, hindus. Ganesha, Krishna.
li o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado deles. Comecei a buscar esse tipo de coisa. Aí fui buscar um pouco do budismo. Aí vi um pouco... Aí só para aqui. Você estava namorando o seu marido ou você já tinha casado? Não, namorando. Namorando. Sua mãe teve a primeira vez que ela teve o câncer. Ele estava na religião dele e você estava ainda se encontrando. Exatamente. Tá. Aí busquei, falei, Aí falei, deixa eu ir no kardecismo. Né? Não, porque eu não encontrei Jesus, não. Deixa eu ir no kardecismo, que é onde eu conheço. Fui, e o kardecismo, assim, são pessoas muito boas, muito caridosas, mas o centro da fé, embora eles creiam em Jesus, eles creem que Jesus é um espírito evoluído, que reencarnou várias vezes, passou por um processo de evolução, e assim como ele, tem outros espíritos evoluídos também, né? Madre Teresa, Gandhi, enfim. Então, não tem essa centralidade no sentido de ele morreu para nos salvar, a cruz, né? A gente se salva pelas obras, né? Pela prática da caridade. E a igreja ensina que é fé e obras, né? Então, você tem que ter fé naquele sacrifício que foi feito por você. Não tinha essa doutrina. Mas fiquei ali buscando por um tempo. De fato, eles têm boas... são pessoas maravilhosas, têm boas práticas cristãs de ajuda ao próximo. Não denigrem a imagem da Igreja Católica. Não denigrem a imagem da Igreja Católica. A questão de devoção aos santos, né, e tudo, né? Então, isso acaba deixando as pessoas até um pouco confusas. Sim. Tem pessoas que eu conheço que frequentam a Igreja Católica, mas também frequentam o Centro Espírita. E acho que isso não tem problema. A questão é os sacramentos, lógico, que só encontram na Igreja Católica, Cristo Eucarístico, e a centralidade da fé em Jesus. Então, a igreja, para ela realmente ser cristã, ela tem que ter Jesus como centro. Eu não me salvo sozinho. Não é pelas minhas obras. Eu não vou reencarnar várias vezes até ficar bom. Não. O bom morreu por mim. Né? E a boa obra que eu faço é fruto da graça desse Jesus que morreu por mim. Mas fiquei ali algum tempo, tive algumas... Encontrou respostas? Não. Não encontrei as respostas que eu buscava. O Espírito Santo ainda não tinha falado assim claramente para mim. E aí eu tive mais 2 visões em sonho. Então isso tudo foi ao longo de 5 anos. Parece que a gente contando foi rápido, mas não foi. Né? O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. A gente é ansioso, Deus não é. Então aí eu conheci um amigo evangélico no trabalho, muito gente boa, uma pessoa maravilhosa, hoje nem frequenta mais, mas uma pessoa que me ajudou muito, me influenciou muito. E também nesse período, e aí perdi aquele ranço. Gente, igreja evangélica não é ruim, né? É um ranço ali de família que eu preciso superar. Comecei a chegar à conclusão também, por um processo de terapia, hoje eu faço psicologia porque eu vejo como que isso é importante, de que eu precisava perdoar o meu pai, de que eu precisava voltar na casa dele. Eu precisava restabelecer esse laço, que é um laço importante, né? Nossa. Pois e aí você foi até a casa dele? Pois é, aí ainda não, né? Aí o que aconteceu? Eu tive uma outra visão em sonho, que assim como a primeira eu via o meu corpo dormindo, só que eu estava no meu quarto, de fato eu estava, via os móveis, e na cabeceira da minha cama eu via um demônio. Não era um emissário de Deus, não era um anjo bom, era um anjo mau, claramente. E a sensação era de opressão. E eu acordei tremendo, com taquicardia, diferente daquele primeiro sonho que eu acordo em paz. Eu acordei assim, em pânico e com um pensamento automático. Você está numa encruzilhada, não dá para você ficar no meio em cima do muro. Você tem que escolher um dos 2 lados. Beleza. Passou-se mais um tempo, e aí, nessa questão do processo terapêutico, decidi, vou voltar na casa do meu pai. Lá em Guaçuí, eu não ia lá. Já tinha casado nessa época? Não, ainda não, ainda era namorada. Eu só me casei depois que eu fui pra igreja. Eu nem queria me casar, eu acho. Você só se casou quando foi pra igreja católica? Pra metodista. Pra metodista. Porque eu tinha um pouco de trauma de casamento, né? Por conta de... você tinha tido uma experiência, uma referência de casamento ruim, não né? era meu plano, assim, nem do meu marido, que ele também teve aí essas questões. E aí eu tive um sonho, da véspera de ir na casa do meu pai, eu quase sofri 6 acidentes de automóvel. 6, porque eu prestava serviço na Serra e morava em Jardim da Penha. Então, na ida e na volta, teve ciclista se jogando em cima do carro, pedestre, teve gente dando ré em cima do carro, teve carro quase batendo. Que isso, Carla? Mas eu acordada nem pensei. Quando eu chego em casa e tal, sei que eu tô dormindo, eu tive um sonho, e nesse sonho... E esses acidentes, de fato, aconteceram? Quase aconteceram. Deus deu livramento de todos. Mas tive ali a iminência. E aí, nessa visão em sonho, era assim...
eu ouvi uma voz, eu estava orando no sonho, coisa que eu não fazia. Eu vi uma pessoa endemoniada e a voz dizia assim, olha, isso era para você, essa pessoa está endemoniada. Eu nem sabia o que era pessoa endemoniada, nunca tinha visto. Essa pessoa está endemoniada, isso era para você. E não veio porque você agora está orando. Você não ora, você precisa orar. Você acha que foi coincidência você quase sofrer 6 acidentes de automóvel na véspera de ir se encontrar com seu pai? Tem algo muito ruim que não quer que você vá. Quem não honra pai e mãe não verá o reino de Deus. Eu lembro como se fosse ontem. O sonho falava isso tudo pra você? Uma voz, eu não vi a pessoa. Quem não honra pai e mãe não verá o reino de Deus. Eu acordei, fui pra casa do meu pai com o meu namorado na época, que é o Hudson, meu marido, meu digníssimo. Quase sofremos mais um acidente na estrada. Quando chegou lá, Thaís, eu não fiz esforço nenhum para perdoar meu pai, ou para pedir perdão, ou para amá-lo. Eu simplesmente voltei a sentir por ele o que eu sinto até hoje, que é o que eu sentia quando eu tinha 6 anos de idade. Antes desse afastamento, dele mudar, o que eu sentia quando eu tinha 6 anos de idade veio, derramou-se no meu coração. O Espírito Santo é o amor entre Deus Pai e Deus Filho, né? E esse Espírito Santo me tomou de amor, mesmo que eu ainda não andasse com ele, não o conhecesse. Então a palavra de Deus diz em Oséias que Deus nos cerca com laços de amor. E foi isso que ele fez comigo. Então ali eu abracei meu pai, eu me reconectei. E quando eu voltei desse feriado, desse final de semana lá, que eu cheguei em casa, fui em janeiro de 2006, num domingo à noite, eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo. Fala comigo. É para eu ir para a igreja do meu pai? E eu fiz uma prova com Deus e eu entendi que era. Porque era o momento de eu me aproximar dele. Foi importante essa passagem pela igreja metodista. E a sua mãe? Mamãe, no começo, ficou meio assim. No final das contas, ela fez as pazes com meu pai também e viraram grandes amigos. E minha mãe se tornou metodista também. Morreu metodista. É mesmo? Mas, assim, muito cristã. Mas ela estava afastada, quer dizer, há anos, de qualquer igreja, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para a igreja que papai frequentava, passou a frequentar, porque, ele, como eu te disse, ele morava em Guaçuí, mas pelas coincidências de Deus, né, que não são coincidências, ele estava de mudança para Vitória, para morar no centro da cidade. E ele ia passar a congregar exatamente na Igreja Metodista Central em Vitória. Então eu fui para lá, fiquei lá por 16 anos, né, 16 anos. Só que ele só ficou ele, meus irmãos, minha madrasta, depois eles saíram dessa igreja, né, e depois de um tempo ainda voltaram para o interior de novo, e eu fiquei lá mais 17 anos. Mas seu pai continuava sendo metodista? Mais ou menos, assim, ele tem a religiosidade de papai, ele parou de ir na igreja. Ele crê em Jesus, mas ele não congrega mais. Por conta de escândalos e tal, ele, né, enfim. Mas ele tá vivo? Graças a Deus. Tá vivo? Vivo, muito saudável. E morando aonde? No interior? Morando agora em Divino de São Lourenço, no meio do mato mesmo, que é onde ele gosta. Isso? Perto de Guaçuí, no Caparaó, Capixaba. Uau! Ele mora num sítio lá. Meu Deus, ele mora bem isolado, né? Bem isoladão. E aí, Thaís, eu fiquei na Metodista Central, depois eu mudei de bairro, né, de casa. Fiquei na Metodista Memorial, em Itararé. E quando eu mudei, um pouquinho antes da pandemia, para a Serra, né, ali em Hélio Ferraz, eu fui para a Igreja Batista, porque era uma igreja que tinha muita criança. Né? Eu tenho um ministério infantil assim, muito rico, e as crianças gostaram, eu visitei lá e acabei ficando. Fiquei lá por 2 anos. Né? Mas assim, via de regra, vamos dizer, eu sempre fui metodista, então fiquei na Batista esses 2 anos. Mas quando você foi para metodista, seu marido foi com você? Depois de 1 mês, Deus me usou em profecia. Eu falo assim... tem gente que olha e fala assim, nossa, Deus falou em sonho com ela, falou em profecia, que maravilhoso. Não, isso não tem a ver com santidade. Eu estou em busca da santidade, e nessa época, então, nem se fala, né? Estava vindo mesmo de uma situação muito pecaminosa, de pecados mortais mesmo. Por exemplo, desonrar pai, né? Então, o que acontece? Isso é um carisma, né? Como a Igreja Católica explica. Deus derrama por graça. Então, ele entende que ele precisava falar dessa forma para eu entender. E ele entende também que isso pode ser bênção para a igreja, mas não tem a ver com santidade. E aí Deus me usou em profecia. Eu falei para o Hudson, olha, ele não queria ir na igreja,
Ele vivia um processo de alcoolismo, inclusive, que graças a Deus também ele largou nessa época, frequentando a igreja metodista. E eu falei com ele, olha, você vai chegar em casa, esses espíritos que estão falando por meio ali, né, dessas pessoas que você tem ouvido, Deus me falou que são demônios. Então você vai chegar em casa, você vai fazer prova com Deus, você vai falar algo que só Ele você sabe. E você vai abrir a Bíblia, vai repreender o inimigo em nome de Jesus, vai abrir uma Bíblia. Você tem uma Bíblia lá? Ele tinha uma dos Gideões. Gideões Internacionais é um projeto que dá Novo Testamento de graça nas ruas, um projeto protestante. E Deus vai te falar que são demônios. E você vai se converter e esse problema que você está vivendo, que eram problemas pessoais, eles vão acabar. Porque isso são laços do diabo na sua vida. Eu só soube disso 3 meses depois, porque ele é um pouquinho orgulhoso e ele não me contou. Ele foi pra igreja, não falou nada. 3 meses depois, ele testemunhando para um amigo, oi? Ele falou assim, Carla falou isso, eu cheguei em casa, peguei a Bíblia do Gideão e falei, eu vou abrir e vou esfregar na cara dela que ela tá errada. Eu achei que ele ia terminar comigo quando eu tava indo na igreja. Quando eu fui pra igreja católica, eu também fiquei com medo do divórcio, tá? Fiquei. Eu vou esfregar na cara dela que ela tá errada. E ele ajoelhou e Deus deu a palavra que eu falei, de possessão demoníaca. E aí ele foi pra igreja, largou o vício do álcool, que ele bebia todos os dias, bebia muito. Também, né, fruto de oração ali nossa. E nos casamos, noivamos, nos casamos, constituímos a nossa família com filhos, temos 3 filhos, né, pequenos. Qual que é a idade deles? A pequenininha, a Esther, tem 5, o Davi tem 9 e o Mateus tem 10. Ai, que legal. Então, bem pertinho. 9 não, tem 8. 8 para 9. E aí vocês se casaram na igreja metodista. Isso. E ele foi para a igreja com você, passou a ser um fiel daquela igreja. Fielíssimo, fidelíssimo. E aí vocês permaneceram. Mas o que faltava no seu coração? Algo estava um vazio ali, né? Menina, por incrível que pareça, até eu descobrir a Eucaristia, eu estava completamente cega para esse vazio. É mesmo? O divisor de águas sempre é Cristo. Cristo diz, e a gente sabe que Cristo é pacífico, né? Mas ele diz que ele não veio para trazer, ele veio para trazer a espada. Em que sentido? Ele fala, por mim, mãe e filho ficarão um contra o outro, irmão e irmã, amigo e amigo. O que ele está dizendo com isso? Que a partir do momento que a gente tem conhecimento dele, a gente tem que fazer uma escolha. Quando eu descobri Cristo Eucarístico, e a gente vai entrar em como que eu cheguei no catolicismo, sim, eu não tive coragem de virar as costas para ele. Isso me custou muitos amigos. Isso poderia ter me custado meu casamento. Isso poderia ter me custado muito mais coisa do que me custou. Mas como diz o professor, ex-pastor Eduardo Faria, que é uma das plataformas que me ajudou a aprender o dogma católico, tá barato. Saiu barato. Perto da beleza de ter Cristo Eucarístico se unindo visceralmente a mim. E ele atualizando o sacrifício dele, que é o mesmo de lá da cruz, fazendo assim um túnel do tempo, para hoje na missa, e falando para mim, filha, entre em sacrifício comigo. Sacrifica a sua carne, sua concupiscência, esse pecado de estimação, porque eu quero habitar em você. Isso não tem preço. Agora eu fico curiosa porque você não conhecia. Não. Você não conhecia Cristo Eucarístico, então você não sentia falta. Não sentia então, falta. assim, como você falou, um vazio que você nunca olhou. Nunca olhei. Mas antes da gente chegar nesse encontro com Cristo Eucarístico, eu quero voltar numa questão que você falou sobre essa coisa mística, né? E que acaba que as pessoas vão buscar respostas, não sei se eu vou falar certo, mas talvez respostas rápidas no kardecismo, que vão lá atrás de uma resposta, atrás de uma palavra, né? E assim, você vivenciou isso? Como que é a diferença? O que acontece com as pessoas que elas vão buscar essas respostas rápidas? Eu nunca pratiquei necromancia de fato, nunca busquei me comunicar com os mortos, né? A Bíblia, inclusive, fala que a gente não deve fazer, porque são demônios que aparecem, né? A gente é facilmente enganável, o coração do homem é enganoso. Graças a Deus, as respostas que eu tive místicas foram sempre no tempo de Deus. Veja que a da minha primeira conversão foram 5 anos. Não foi rápido. Eu não fui no centro espírita e falar assim, Deus, onde está Jesus? Nunca perguntei. Eu ia lá, assistia palestra, ajudava nos projetos de caridade e só. Né? Então, assim, eu não tinha essa busca desta forma, não.
Assim também na Igreja Católica, né? Foram 9 meses de oração, jejum, abstinências e estudo intenso, praticamente de segunda a segunda. Porque eu estava de licença médica, né? Você vai chegar ainda nessa parte. Então eu não tinha como lavar uma louça, né? Limpar uma casa. Não tinha como trabalhar. Mas eu tive que esperar o tempo de Deus. Deus é soberano. E se a gente não espera o tempo de Deus, a gente é facilmente enganável. Facilmente. E mas quando que virou a chave? Então, tem uma criatura ali, minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, aqui, né? Em Deus, é a pessoa que Deus usou. Qual que é o nome dela? Para me chamar. Tatiana Duque Fontes Costa. Nome imenso. Mas Tatiana Duque, vamos falar assim. Tatiana Duque, a gente fez amizade em agosto de 2023. Era uma amizade muito recente. Nossos filhos faziam Kung Fu juntos, arte marcial. Eu também fiz Kung Fu uma época, até por ter problema de saúde, tive que parar. E ela, do mesmo jeito que eu pensava assim, nossa, tão legal, pena que é católica. Ela pensava, nossa, tão legal, pena que é protestante. Só que eu não tive iniciativa de falar com ela, até por respeito, porque lá atrás eu fui anticatólica já, como muitos protestantes são. A gente sofre essa influência desse cisma, porque não foi uma reforma, né? Foi uma quebra, foi uma divisão. Então a gente sofre essa influência ideológica. O que no catolicismo incomoda tanto o protestante? Eles acham que o católico é idólatra, que o católico, ele adora santos, ele adora a Virgem Maria, só que o protestante tem uma visão equivocada do que é adoração. E quando eu cheguei na missa, eu vi que a gente só adora uma pessoa, Jesus. Jesus Eucarístico, é para ele que a gente ajoelha. É com ele que a gente se sacrifica, porque desde os tempos pagãos a adoração requer sacrifício. Então, quando a Bíblia fala de idolatria, ela fala de pessoas adorando falsos deuses, Baal, Aserá, entre outros. E essas adorações, elas tinham um sacrifício de bebês, de seres humanos adultos, de virgens, e o próprio sacrifício. Tanto é que quando você vê lá o profeta Elias, né, e os profetas de Baal, naquela prova que Elias fez com Deus, que desceu fogo do céu para queimar o sacrifício do Deus verdadeiro, ele orava a Deus e os profetas de Baal ficavam se cortando, sacrifício, sangue, adoração tem sangue, adorando Baal, que é um falso Deus, não é um santo, falando Baal, Baal, Baal. Então, assim, para eles, para o protestante, louvor é sacrifício. Só que eu posso honrar a bandeira, eu posso honrar a minha mãe materna, e o 4º mandamento diz que eu tenho. Então, eu honrar Maria, mãe de Deus, nossa, mas ela é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Sim, querido, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quem diz que Jesus não é Deus são as heresias. Lá atrás, a igreja disse que Maria era mãe de Deus, respondendo a uma heresia da época. Porque Jesus é Deus Filho. Então, como que eu posso honrar minha mãe na terra se eu não honro a mãe de Deus? E ele nos deu como mãe. Porque ninguém pare a cabeça só e não pare o corpo. E a própria Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Então, se ela pariu a cabeça, ela pariu o corpo também. Né? Deus nos deu como mãe, ela deu para João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ela aparece no capítulo 11 de Apocalipse. João vê a Arca da Aliança. E depois ele vê uma grávida com um filho que o diabo quer tragar-lhe, o filho. E esse filho regerá as nações eternamente com cetro de ferro. Está falando de Jesus. Aí o protestante fala, não é Maria, está falando da igreja. É fácil fazer uma analogia. Maria é mãe da igreja. E quando ele vê a Arca da Aliança, e ela é honrada como Arca da Aliança desde os primeiros discípulos, os discípulos de João, de Pedro, pessoas que conviveram com ele, a honravam como nova Eva, como Arca da Aliança e como mãe da igreja e como mãe de Deus. Por que a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre nós. O que Jesus é? A presença de Deus entre nós. A Arca da Aliança, ela continha o cajado de Arão, ela continha a lei e continha o maná. O que Jesus é? Ele é o pão do céu, o maná, na Eucaristia. Ele é o sacerdote eterno, como Arão era sacerdote. E ele é rei. Ele é a lei encarnada, ele é a palavra de Deus encarnada. Então, ela é essa Arca da Aliança. E depois João vê essa mulher. A Arca da Aliança é essa mulher. Então, eu comecei a ver que não há idolatria nisso. Que havia, sim, confusões doutrinárias. Que toda maneira como foi passada para você
era a forma errada deles passarem, ou a forma como eles, né, pensam, e você estava naquele momento ali. Exatamente. Mas aí vamos voltar para a chave. Vamos lá. A Tatiana virou essa chave em você. O Espírito Santo, usando a Tatiana, falou assim para mim no dia 8 de dezembro de 2023. Eu gostaria que você estivesse comigo aqui. Onde? Na missa. Ela estava saindo da missa, né? Algo desse tipo. Gostaria que você fosse comigo à missa. Aí, com todo respeito, eu respondi, olha, Tati, eu vou na missa com você, mas tem coisas lá que eu não vou poder fazer. Como que, por exemplo, comungar? Ela de fato. Adorar a Maria. Oi? Me ajoelhar diante das imagens de escultura e adorá-las. Hein? A gente só se ajoelha diante da Eucaristia, que é Jesus. Aí eu falei, não. Aí bom, já que ela tá falando, eu larguei o verbo, né? Falei um monte de coisa que eu tinha aprendido. Falei, não, Tatiana, porque é assim, assim, assim. Ela me respondeu com um vídeo. Um vídeo do professor Eduardo Faria, que tem esse curso, Catolicismo Blindado. Eu não ganhei nada pra fazer propaganda, não. Eu falo porque é bom, tá? Ele nem me conhece. Nem me conhece. Mas, assim, ela me mandou um vídeo do Eduardo Faria. E eu assisti esse vídeo e eu comecei a passar mal. Físico. Uhum. Assisti escondida, sem meu marido, sem meus filhos em casa. Por que eu passei mal? Porque ele começou a falar... contrastar, e eu sou especialista em história também, tá? Eu amo história, Uhum. Ele começou a provar historicamente com os discípulos de João e de Pedro, a tradição, o que eles diziam, e eu sou especialista em história e literatura, não existe livro que você leia que não esteja o autor dentro, e que você também não interprete. Então essa história da sola escritura, a Bíblia se interpreta por si mesmo, tanto é que a gente tem 50 mil denominações protestantes no mundo. Se a Bíblia se interpretasse por si mesmo, eles não divergeriam de forma de batismo, do dia de guarda, e de outras, muitas coisas mais. Da validade dos sacramentos. Então, assim, ele começou a mostrar que eu estava errada. E que muita coisa que eu disse para Tatiana era fake news, naquela mensagem. E eu comecei a passar mal. E eu odeio mentira. Todo mundo sabe. Todo mundo, meus filhos sabem. Se fez alguma coisa errada, você conta, a gente conversa, a gente vai acertar isso, mas não minta. Porque se eu descobrir, a quebra de confiança para mim é um valor, é algo muito grave. E no final do vídeo ele falava, mentiram para você. Aquilo foi uma facada no meu coração. Imagino. E eu não digo que foram os pastores que mentiram para mim, os membros que mentiram para mim, porque também mentiram para eles. Mentiram lá no século XVI. Mentiram no século XVI quando diziam que é só a escritura, que a tradição não importa. Mentiram no século XVI quando disseram que é só a fé que salva, um conceito fideísta. Aceitei Jesus, quando na verdade a palavra de Deus diz fé sem obras é morta. Quando não me disseram que Martinho Lutero quis tirar da Bíblia a carta de São Tiago que diz que fé sem obras é morta, quis tirar da Bíblia o livro de Apocalipse, colocou na tradução dele somente a fé salva, numa tradução de uma das cartas de Paulo. Aliás, eu tenho até uma entrevista aqui no canal com a Débora Rossoni e ela fala sobre isso, porque ela era luterana e se converteu ao catolicismo. Eu assisti. Você assistiu? Claro. Maravilhoso. Eu ia indicar pra você assistir, mas a Maravilhosa. gente indica pra quem tá Já tô até assistindo. seguindo ela já. Não, que graça, Ela né? é uma graça. Que graça de moça. E Pois fala, é. tudo complementa o que você tá dizendo. Então, e aí eu vi que aquilo tudo, eu comecei a passar mal. E aí no horário que as crianças iam pro Kung Fu, eu comecei a assistir vídeos do Eduardo Faria. Não, mas peraí, aí você voltou na Tatiana? E falou com ela? Assim, Falei, Tatiana, você complicou eu tô estudando. aqui minha vida. Tô É isso, estudando, Tatiana? mais ou menos isso. Mais ou Ferrou menos. com a minha vida, ferrou com a minha vida. Eu falei isso, falei. Ferrou com a minha vida. Mas, eu vou estudar. Eu falei com ela, me comprometo a estudar. Porque uma coisa, eu acho, as coisas de Deus são muito sérias. Eu não posso, você me apresentar uma coisa e eu falar assim, você tá errado. Sem saber. Você não conhece aquilo que não ama, de Santo Agostinho, né? Você não ama aquilo que não conhece, ao contrário. Então eu não podia falar, sua fé tá errada, se ele tá me dizendo que eu tô errado. Peraí, deixa eu investigar mais. Comecei a ver outros vídeos, fui atrás de líderes evangélicos que eu conheço e falei, vocês têm teologia católica para me passar? Que tem uma pessoa católica me falando, eu quero ver. Não temos. Passa para ela um testemunho de algum católico que se converteu ao protestantismo. Falei, não serve. Para mim, não serve. Eu tenho que estudar. E aí eu comecei a ver as referências que o Eduardo Faria falava
E você Patrística. continua frequentando a igreja metodista? Não, não. Aí Eu já estava batista 2 anos. Já estava na Batista 2 anos. Continuei frequentando um tempo, continuei sim, mas estudando. Tá. E depois parei. Aí o que aconteceu? Eu peguei essas referências que são os primeiros discípulos dos apóstolos. Pessoas que aprenderam da boca de João e de Pedro. Eu não consigo acreditar, por ser historiadora, eu sei que quanto mais perto do evento histórico, que é Jesus, mais fidedigna a fonte. Isso para qualquer coisa que se for estudar na história. Uma pessoa lá na Revolução Francesa que participou, sabe, né? Enfim, testemunho ocular. Então tem pessoas ali que conviveram com os apóstolos. E elas davam uma visão clara de que a Eucaristia é Jesus. E elas morriam por isso. Porque que escritos são esses? Por exemplo, os imperadores acusavam eles de serem canibais. E eles morriam se defendendo. Nós não somos canibais. O corpo e o sangue de Cristo está aqui substancialmente, em divindade, em carne, em sangue, mas nós não somos canibais. Ele morreu, ressuscitou e ele se deixou para nós no pão. E eles morriam falando isso, cara, devorados pelos leões. Então eu vou acreditar mais nos mártires ou nos reformadores. E aí eu fui ver um pouco da vida de Lutero, assim, Lutero deixou um rei se casar com 2 esposas, a amante e a mulher. Lutero ordenou o massacre, ele assinou embaixo do massacre de muitos camponeses, porque estavam usando a Bíblia, né, que agora todo mundo lia a Bíblia, porque Lutero veio na época da imprensa. Não é que a Igreja Católica escondia a Bíblia, a Igreja Católica preservou a Bíblia. Ela definiu os livros do cânon. E ela preservou na escrita manual dos monges. Mas na época da imprensa, todo mundo lia, eles falaram, então, né, Jesus é da igualdade. Aí fizeram um levante, Lutero, mata todo mundo. Então, assim, a Reforma Protestante, eu já sabia disso, que foi minha tese de monografia, né, na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, onde eu sou bacharel em teologia, que a Reforma Protestante, a questão religiosa é uma coisa, para os cientistas, historiadores, cientistas sociais, é uma coisa assim, pequena. A questão ali foi, nós estávamos num período de racionalismo, humanismo, iluminismo, dos príncipes querendo se livrar da catequese dos papas, dizendo, você não pode separar da sua esposa, por exemplo, você não pode sair cortando a cabeça de todo mundo, e da inauguração do Estado moderno, do nominalismo também. Então, Lutero, ele serviu para os príncipes. Serviu de que forma? Por isso que, né, o príncipe Ferdinando da Saxônia sequestra ele quando ele vem da reunião dele lá de Worms. Sequestra ele para ele ir para o castelo escrever. E aí vários príncipes que queriam espoliar as terras da igreja, que a igreja recebeu muitas terras dos fiéis, né? Desde Atos a gente vê isso. A igreja era grande, dona de grande parte da Europa, né? Dona de Roma inteira. Então eles fizeram o quê? Não, vamos apoiar esse daqui, a gente vai ser protestante. E aí entra um princípio de o fiel, ele segue a religião do príncipe, tá? Ele segue a religião do príncipe, por isso a gente tem a igreja anglicana, que é uma igreja nacional, e por aí vai, né? E a gente se livra do poder católico, expolia os mosteiros, os objetos de valor, expolia as terras, né? E você vê que a igreja, hoje a doutrina protestante, ela tem muitos traços de iluminismo, racionalismo. Pode falar? Claro, claro. Por exemplo, racionalismo. Não tem sacramento. Você só tem 2. O batismo, que é um sinal, e a Santa Ceia, que é só um memorial, é um sinal. Jesus não está ali em carne e vinho. Então acabou o misticismo, desacralizou. Racionalismo, cientificismo. Você tem também a questão do humanismo. Eu não preciso me confessar auricularmente. Mas quando você vê lá os discípulos de João, de Pedro, eles faziam confissão diante de toda a igreja. Foi uma bondade da Igreja Católica colocar a confissão pessoal. E na Bíblia tem isso escrito, para a gente se confessar uns aos outros. Mas é para todo mundo. Fala para chamar o sacerdote, lá em São Tiago, ungir o enfermo, olha aí a unção dos enfermos. Se ele não ficar curado, pelo menos ele vai ter, né, aquela unção para a salvação dele, para o bem da alma dele, mas pode ser que fique curado. E confessai-vos uns aos outros. Ou seja, primeiro ele falou do sacerdote. Então, assim, não preciso sacerdote. Eu me basto, eu falo diretamente com Deus. Quando, na verdade, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e falou para eles, tudo aquilo que vocês perdoarem, será perdoado. Tudo que vocês retiverem, será retido. E a gente tem uma sucessão apostólica.
E a gente vê até hoje essa sucessão apostólica, a gente tem a linha de todos os papas. A gente vê a primazia de Pedro. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não, mas eu não preciso de um líder. Não preciso, eu me basto. A rocha é Jesus. Claro que a rocha é Jesus. Jesus é pedra por participação na rocha. Mas o nominalismo, ele não aceita também ideias universais. Eu sou aquilo que eu digo que eu sou, entendeu? Se eu disser pra você assim, Thaís, eu sou o príncipe da Saxônia. É que eu acho que eu sou. Não existem ideias universais. Não existe ideia universal de mulher, de homem, de nada. Então, assim, Lutero, ele também foi discípulo de Guilherme de Ockham, que é o fundador ali do nominalismo, né? Ele estudou nessa universidade onde tudo isso estava ali efervescente. Tinha toda uma efervescência de querer se livrar do poder papal, né, do jugo da Igreja Católica, todo um viés político. Vamos ver, eu já falei do iluminismo, do racionalismo, do humanismo e do nominalismo, né? Então, é isso, é assim, eu me basto, dessacralizo, né? Não tem a questão mística, não tem essa questão de sacramentos e não preciso de mais ninguém. Então, o Eduardo Faria também fala isso, né? Eu cito muito, que eu gosto muito dele. O protestante, ele se apoia sobre seus próprios ombros. E que apoio é esse? Né? Dentre os cursos que eu fiz nesse período, né? Eu fiz cursos com o Eduardo Faria, da plataforma Catolicismo Blindado, e também com o Padre Paulo Ricardo, tá? Foi uma católica que o primeiro padre que eu procurei, o Padre Pedro, ela, Tatiana, também me colocou em contato com o Padre Pedro. Ele me colocou em contato com essa moça e ela me deu um catecismo que eu li todo, aquele de 700 páginas amarelinho, 700 e pouca, uma Bíblia católica e me deu uma gratuidade, uma assinatura presente da plataforma do Padre Paulo Ricardo. E nesse período você estava afastada do trabalho porque você teve um problema de saúde. Ah, sim, isso começou em dezembro, essas conversas, eu estudava de madrugada. Nem comecei por esses estudos que eu tô te falando, eu comecei numa trilogia protestante que eu já tinha, de história da igreja, e que eu li igual a minha cara no seminário, li igual a minha cara. Sério, minha mãe estava doente, minha mãe ficou doente para morrer mesmo, estado terminal, na época que eu estava fazendo faculdade. Então, teve coisas que eu só estudei para prova. E não há uma ênfase na teologia ensinada, né, nas universidades protestantes, nem na filosofia e nem na patrística, né? Porque quem estuda patrística se converte ao catolicismo. Então, eu li primeiro essa trilogia. E quando eu li essa trilogia, que é obrigatória em todas as universidades de bacharelado de teologia, que é do Justo Gonzalez, História do Pensamento Cristão, enorme. Eu pensava, como que ele não se converteu ao catolicismo? Porque ele mesmo falava que os primeiros cristãos criam na transubstanciação, que é Jesus na hóstia, que os primeiros cristãos criam nos sacramentos, na validade, na eficácia, na graça, operando por meio dos sacramentos. Então ali eu já fiquei... Só que eu estudava de madrugada, porque eu trabalhava de dia, eu tinha as crianças, então eu acordava de madrugada e passava parte da madrugada estudando. Pelo menos 2 horas por madrugada, em média. Caramba! E aí Deus me deu a graça de descobrir uma doença grave. Eu tive 2 coisas. Eu tive um burnout e eu sentia muita dor. Eu tomei muito corticoide, engordei 20 quilos nesse processo. Tive muita fisioterapia eu tive que fazer e durante um tempo os médicos não sabiam o que eu tinha. Até que descobriu-se que eu tinha 3 problemas em cada mão. E eu sou jornalista. E eu tive que fazer muito repouso, porque era muito grave o meu caso. E eu em casa, eu sou hiperativa, tá? Diagnosticada. Eu não tenho TDAH, eu não tenho déficit de atenção. Pelo contrário, eu sou ultra focada. Mas eu sou hiperativa, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. É genético, meu pai também é. Então, eu falava, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar. Eu terminei Justo Gonzalez, fui conversar com um padre, né? Ganhei essa plataforma. Comecei pelo curso Porque Não Sou Protestante, do Padre Paulo Ricardo. E eu ia comparando também com a doutrina evangélica. Eu não fui cegamente para a doutrina católica, não. Eu era protestante. Eu queria provar para mim mesma de que eu estava certa. Eu não gostei, como boa colérica, de dizer... Colérica sempre tem razão, né? Sempre tem razão. De chegar para Tatiana e falar, me perdoa. Tá ali, ó, me perdoa. Já pedi perdão para ela várias vezes. Eu estava errada. E eu quase... te tirei da sua... Eu poderia, né? Quase fé, não, né? porque ela é muito fervorosa. Ela é muito católica. Eu poderia ter te influenciado a sair da sua fé, que é uma fé linda. Mas você ficou ali estudando porque você queria provar
pra você e pra Tatiana, pra todo mundo, que você estava certa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem uma coisa na psicologia chamada dissonância cognitiva. É muito incômodo quando a gente descobre que a gente está errado, para todo mundo. Quando a gente descobre que as nossas crenças e a realidade não batem. Então eu passava mal, eu tive somatização, passei mal várias vezes mesmo, vontade de vomitar, tá? Fiquei nervosa. Imagina. Eu lembro da Débora falando que vomitou, eu acho, não foi a Débora? De nervoso? Então, passei por isso também. Mas porque é um choque, né? É um choque. Mas além de querer, eu falei, não posso estar errada, eu tenho que levá-la para o caminho do bem, né? Tirar ela da idolatria. Eu não achava que o católico ia para o inferno. Diferente de muitos evangélicos que acham que a gente vai para o inferno. E, nossa, eu recebi mensagens que me fizeram sofrer muito nesse período. Todas as suas amizades desses anos todos eram do protestantismo? Algumas eu descobri que nem eram amigas. Perdoo, oro por elas. Mas são pessoas que me trataram muito mal. Muito mal. Porque eu me tornei católica, quando eu comuniquei. Mesmo? Deixaram de falar comigo, deixaram de responder mensagem, falaram coisas duríssimas, recebi áudios terríveis, tive insônia por causa disso. Mas tá barato. Porque aí fortalece a minha certeza de que eu tô no lugar certo. Porque Jesus disse que quando a gente segue ele, a gente vai ter o quê? Escárnio, humilhação, perseguição. Então, ó, tá ótimo. É pra glória de Deus. E se a gente for pensar por tudo que Jesus passou por nós? Nossa, é muito mais. O que nós estamos passando. Mas aí tá. Aí você tá nessa descoberta. Passa mais ou menos o quê? Quase um ano, né? 9 meses. Né? Uma gestação, né? Uma gestação. E aí você decide assim... claro que não foi num piscar de olhos, mas vou ser católica. Não. Como é que foi? Não. Eu além de querer, lógico... levar ela para o caminho certo e provar que eu estava certa, muito mais do que isso, eu levo as coisas de Deus muito a sério. E eu falei, se eu estiver errada, eu preciso saber. E eu comecei a jejuar como eu nunca jejuei na vida. Eu nunca jejuei no protestantismo como eu jejuei nesse período. Eu cheguei a ficar anêmica. Nossa, cara. Eu não fiquei anêmica em nenhuma gestação, mas eu cheguei a ficar anêmica. E entrego também para a cruz de Cristo. Glória a Deus por isso. Estou tratando até hoje a anemia, tá? Vou voltar no hematologista agora, em breve, esse mês. Mas cheguei a ficar anêmica, jejuei muito, pratiquei abstinências também e comecei a fazer provas com Deus, que só eu e ele sabíamos. Nem meu marido eu não deixava, eu botava o fone. Ele sabia que eu estava estudando, mas eu não deixava ele ouvir ou as crianças, porque eu não queria influenciar. Uhum. E eu fazia provas unicamente com Deus. E então eu comecei a perguntar sobre todos os dogmas. E aí eu tinha pensamento, por exemplo, eu acordava assim, ó. Eu perguntava sobre o purgatório, por exemplo, né, que eu nunca acreditei. Acordava assim, Carla, o purgatório é para todos. Tipo assim, para todos que não se santificam completamente na terra, né? Os salvos vão para o purgatório para se purificar. Que o evangélico acha que o purgatório é uma segunda chance. Não é. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Mas os salvos vão para lá para se purificar de desordens, porque não foram completamente santos aqui. Então, vamos lá, eu morri comungando com a extrema unção dos enfermos, né? Morri em estado de graça. Mas eu era uma pessoa fofoqueira, eu era uma pessoa muito maledicente. Então, eu tenho desordens do pecado. Então, eu vou para o purgatório, é uma graça de Deus. Então, eu acordei com essa visão. Que o purgatório é isso, e que o purgatório é para todos que não se santificaram completamente na terra. Santificados pela graça. Fui entendendo a comunhão dos santos. Olha, Jesus é o cabeça, ninguém pare só a cabeça. Nós somos corpo de Cristo, a palavra diz. Então, nós estamos em comunhão nesse corpo. Deus nos deu uma família. Fui entendendo os dogmas marianos, estudando também, que são todos cristocêntricos, todos. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Ela é mãe da igreja porque ela no Antigo Testamento, né? Eles se casavam com várias mulheres, né? Poligâmicos. E aí, a rainha não era a esposa do rei, a rainha era a mãe do rei. Ela era a rainha-mãe. A gente vê lá no banquete de Belsazar, na Bíblia também, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, que a rainha-mãe, tá lá escrito, chega para ele e fala assim, eu vou chamar Daniel, um sábio, né, que Nabucodonosor ouviu e tal, vou chamar ele aqui. A rainha-mãe, a própria palavra diz. Então, eu fui entendendo todos os dogmas marianos, todos, e eles eram muito óbvios. Por exemplo, a Imaculada Conceição. Maria é a nova Eva. Quem me ensinou isso foram os primeiros cristãos que aprenderam com João, com Pedro, e também pela divina
consolação e revelação do Espírito Santo a mim. Veja bem como é lógico. Diante de um madeiro, de uma árvore, e diante de um fruto, e diante de um anjo, uma mulher que não tinha pecado original, ela não tinha, né? Ela inaugurou isso aí, tá? Ela diz não para Deus. Ela peca, ela se separa de Deus. E o pecado entra no mundo através desse homem, Adão, que se deixa influenciar por ela, que se influenciou pela serpente, correto? Uhum. Pelo meio de um só homem, o pecado também saiu do mundo. Jesus, isso diz a palavra. E aí, eles nos explicam isso, esses primeiros discípulos, de que forma? Maria foi criada também sem pecado, assim como Eva. Ela é a nova Eva, mas ela disse sim. É o fiat, né? Faça-se em mim a tua vontade. Diante de um fruto, o fruto do ventre, apresentado a ela pelo anjo, um anjo do Senhor, ela não entra em inimizade com Deus, ela não peca. Imaculada Conceição. A Assunção de Maria. Sabe como é que Deus me deu a revelação da Assunção de Maria? Como? Do nada, me veio assim na cabeça. Carla, você é mãe. Pela genética e pela ciência, eu sou uma pessoa bastante racional. Embora eu tenha experiências místicas, a minha carne é muito racional. Por isso que eu estudo. Deus sabe que eu preciso disso. Pela genética e pela ciência, você tem células do Mateus da vida externa. Ponto pacífico. Isso é genética. Você tem células dos seus 3 filhos. Tatiana tem células do Arthur. Todo mundo tem, toda mãe. As células de Jesus que estavam em Maria poderiam apodrecer debaixo da terra? Poderiam? Jamais. Ela foi tocada pela divindade. E ela morrendo e apodrecendo debaixo da terra, como todos nós, as células de Deus Filho encarnado apodreceriam debaixo da terra. Isso não tem lógica. Aí mais o Espírito Santo dizendo comigo, se fosse a sua mãe, você puxaria? Puxaria, Senhor. Pois é. Deus não faz barriga de aluguel, minha filha. Deus não faz barriga de aluguel. Deus não descarta as pessoas. Eu acho triste quando o protestante fala assim, Maria é santa igual a mim, igual a qualquer um de nós. Não é. Não é, isso é soberba. Assim como eu também fui aprendendo que essa igreja foi fundada por Jesus. Foi fundada, tá claro lá. O protestante faz um malabarismo teológico para dizer assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não fala Jesus apontando para si mesmo. Não tem lógica. Essa pedra por participação em Cristo, porque nós não somos nominalistas. Os nominalistas falam que os entes não se comunicam, né? Pedro não se comunica com a pessoa de Jesus. Nós não somos nominalistas como Lutero. Então, assim, Jesus fundou essa igreja. Pedro, ele é o primeiro a ser citado em todas as listas dos apóstolos. Ele é o porta-voz. Quando Jesus pergunta para os apóstolos, é ele que responde. Quando os apóstolos têm dúvida, é ele que pergunta. Isso está muito claro. Muito claro. Então, essa igreja de Jesus, que ele fundou, se eu me separo dela porque ela tem problemas, e a igreja no século XVI tinha problemas, né? Papas, maus padres, ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso que estudou história. Mas se eu me separo dela, eu estou sendo soberba. O caminho da reforma foi o caminho trilhado por São João da Cruz, por Santa Teresa d'Ávila, por São Francisco de Assis, a quem Deus diz, constrói a minha igreja. E o pobrezinho na hora entende o quê? É para pegar. E construindo aqui tijolo por tijolo. Não, Francisco, constrói a minha igreja. Então ninguém tem dúvida. Sabe por quê, Thaís? Porque num determinado momento a igreja ficou muito poderosa, muito rica. Então é claro que pessoas se aproximaram da igreja para usurpar, para ter poder. E Cristo nos alertou disso, de que ele nos enviaria no meio, como cordeiros no meio de lobos em pele de cordeiro, para a gente ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, é o que diz a palavra. Mas o fato de ser prudente não significa que eu tenho que me separar. O fato do meu marido errar não significa que é motivo para eu sair me divorciando. Como que eu vou me divorciar da igreja de Deus, se eu não me divorcio do meu marido? Tudo isso Deus foi falando comigo. Porque eu já tive problemas com meu marido, você também, quem não teve? Verdade. Mas aí eu fui vendo, olha, a igreja católica foi a única que não se dobrou à cultura. A igreja evangélica, protestante, começou anticoncepcional, começou com a questão do divórcio, que não era aceita. A igreja católica não. Ela não se dobra à cultura, meu Deus. A igreja católica é firme, hein? Eles enfrentam céus e terra. E eles são os que mais apanham
Nossa, porque eles apanham do ateu, eles apanham do pagão, eles apanham do agnóstico, eles apanham dos protestantes. E como apanham? Tudo isso Deus foi me mostrando. Porém, Thaís, bebi até uma aguinha que eu falo demais, você me interrompe, hein? Colérica. Se soltar, vai. O que acontece? Eu amo muito Jesus. Vou entrar agora na Eucaristia, pode? Claro, porque eu quero saber. De chave. Pois é, porque eu quero saber essa virada de chave. Porque depois que você vem todo nesse processo de buscar conhecimento, você tem uma família que frequenta a Igreja Batista. Metodista. Não, mas naqueles 2 anos, os últimos. Não foi Batista? Meu marido e meus filhos ainda estavam na Batista. Eu respeitei Você passou uma vida toda na metodista e teve também um contato com o kardecismo. E aí, como você virou a chave? Então, o divisor de água sempre é Jesus. Sempre é. Engraçado que eu tenho visto outros testemunhos, como o da Débora, né, que você entrevistou. E é incrível como a Eucaristia é o que faz a diferença. Por quê? O evangélico, em geral, o protestante, ele ama muito Jesus. Muito, muito. Tanto é que ele tem medo de amar também Maria e estar colocando ela no lugar de Jesus. Não está. Ela tem o lugar dela, ela não é uma deusa, né? A gente sabe disso. Ela é nossa mãe. Então, eu já idolatrei minha mãe terrena. Deus me mostrou isso uma visão em sonho, tá? Me mostrou e eu deixei de idolatrar. Mas a Maria, a Virgem Santíssima Mãe, eu nunca idolatrei. Eu a amo e a honro como mãe de Deus e minha mãe. Então, até aí tudo bem. Mas eu falei, tá, Senhor, mas tem esse negócio desse pão. Se não for Jesus nesse pão, como é que eu vou? Eu não vou. Eu vou continuar aqui, né? Respeitando Maria, entendendo tudo isso, né? Nunca mais vou dizer que ela é qualquer mulher, que eu já falei, tive que me confessar. Ou que eu sou santa, ela é santa como qualquer um de nós, que eu também tive que confessar. Nunca mais. Mas eu só vou se for por Jesus. E aí eu fiz uma longa abstinência de pão, sem ninguém saber. Que já estava rolando nesse processo aí todo, eu já estava em abstinência de pão, tá? Estava sempre assim, o negócio é Jesus. Cada descoberta, mas o meu negócio é Jesus. E eu fiquei meses sem comer pão, e eu amo pão. E eu falei com Deus no secreto na minha mente, e o diabo não entra na mente, ele só ouve o que a gente fala, ele não tem esse poder. E eu falei assim, olha, Senhor, se esse pão for Jesus, quando eu abrir a palavra, a Bíblia, o Senhor vai me dar palavras que constam em pão. E assim eu ia orando, mas sem pedir. Um belo dia, cutucada também por Tatiana, ela nem sabe disso. Vai saber hoje? Vai saber hoje. A gente conversando, ela falou assim, porque ela já sabia desse processo, ela falou, e aí? Tipo assim, mas você teve todas essas experiências com Deus, tudo que você está estudando, né, dos discípulos, dos apóstolos. Eu reli o Novo Testamento, várias partes, reli da tradução original do grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Eu reli da tradução, assim, literal. Li outros estudos protestantes também, tá? Como eu disse, não fiquei só nos estudos católicos. Fiz esses 54 cursos. Ela falou, e aí? Aí eu falei, não, Tatiana, eu amo muito o Senhor. Peraí. Aí com essa cutucada eu falei, Senhor, eu acho que é hora. Eu acho que é hora. Agora é a hora, se o Senhor quiser me responder, eis-me aqui. Porque eu tenho esse respeito pelo tempo de Deus. E eu abri dezenas de palavras. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas elas tinham pão. Todas. Desde Ruth e Boaz comeram pão no Antigo Testamento, que não tem nada a ver com a Eucaristia, até a multiplicação dos pães, que o protestante não entende, mas aquilo já era um prenúncio. João 6, que é claríssimo. E aí, olhando João 6, Thaís, eu vejo que Jesus ele foi claríssimo. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E dezenas de discípulos que estavam com ele foram embora. E ele não fala, isso é uma parábola, como ele fala nas parábolas. Ele não fala, vem cá que eu vou te explicar a parábola para os discípulos em secreto, como ele fazia. Ele não volta atrás. Ele perde aqueles seguidores. E ele vira para os discípulos e fala assim, e aí, vocês vão embora também? Falando com as minhas palavras, né? E Pedro, que é o chefão dos discípulos, né? O líder, ele fala, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu falei, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se o Senhor é esse pão, eu quero esse pão. Eu vejo no Antigo Testamento, na história de Naamã, lá com Elias, Elias manda ele se banhar numa água ali, das terras de Israel, né? E ele, orgulhoso, fala assim, tem tantos bons rios em Damasco, pra quê que eu vou nessas águas de Israel?
Aí o servo dele fala assim, ô, meu senhor, se ele te tivesse pedindo coisa difícil para você ser curado dessa lepra, ele só te pediu para dar um mergulho. E ele mergulha por 7 vezes e fica curado da lepra. Ali Deus quebrou o orgulho dele. E aqui Deus quebrou o meu. E precisa quebrar. De todos nós. Porque se Deus falasse assim, para os protestantes que amam tanto a Jesus, vai ali no Japão, Jesus está lá te esperando. Por divina revelação. Nossa, tem que comprar uma passagem no Japão, eu tenho que ter dinheiro. Mas eu iria. Mas ele está dizendo, Carla, eu estou te esperando nos sacrários ali da paróquia da esquina. Estou te esperando na missa. Ali do lado da sua casa. Eu não tive coragem de virar as costas para Jesus. E o que eu não entendi a partir dali do catolicismo, eu me submeti. Eu ainda tenho muito a aprender. Tem coisas que, claro, vai ter o tempo de Deus, mas assim, graças a Deus, muita coisa depois disso, ele foi falando mais comigo. Mas primeiro eu me submeti. Me submeti a quem? Ao senhorio de Cristo. E aí você fez o quê? Você chamou a Tatiana e falou assim, me leva na paróquia. Me leva na sua paróquia ou você escolheu a Tatiana, paróquia que você queria? Realmente eu descobri que Jesus está na Eucaristia, que ele é esse pão. E é tudo muito óbvio, né? Falei com ela, é tudo muito óbvio. Eu relendo o Novo Testamento. Por exemplo, na instituição da ceia, que para o protestante é um memorial, né? Em 2 passagens, Marcos e Mateus, ele nem fala de memorial. Em Lucas ele fala, salvo engano, tá? E Paulo depois fala, fazer isso em memória de mim, isso que recebi, também dou. Mas em todos é dito, isso é meu corpo, isso é meu sangue, tá? Em 2 fala, isso é meu corpo, isso é meu sangue, e memorial. Por que eu vou ficar só com memorial? Realmente, Tatiana, e Deus falou comigo em divina revelação, eu quero ir na igreja. Ela me levou no Santuário de Fátima, ela falou, vai lá, fala com o Padre Pedro. Eu fui, falei com o Padre Pedro me apresentou a Rita. Uma das coisas que eu chorei muito com a Rita, porque uma das coisas que eu fiquei mais chocada é do fato Martim Lutero ter tirado 7 livros. Eu entendi assim, ele concordou com os judeus. Ele concordou com os judeus, mas quem dita o cânon é a igreja, não são os judeus que negaram a Cristo. Esse cânon já estava certo há muito tempo. A igreja que diz quais eram os livros da Bíblia. A Bíblia não caiu do céu, como o protestante, eu só sigo a Bíblia. Quem disse o que era canônico ou não foi a igreja católica. E como que Lutero fala que livros que os apóstolos consideravam canônicos não são? E me machucou eu ter lido a Bíblia muitas vezes e não ter lido toda. Faltou 7 livros, me machucou. E aí eu comecei a ver referências, inclusive no Novo Testamento, dos apóstolos, Paulo, por exemplo, citando esses livros que o evangélico chama de apócrifos, e que, na verdade, são deuterocanônicos, né? Que são esses 7 livros. E aí eu fiquei muito triste com isso, quando o Pedro... Porque, só para eu poder entender, a Bíblia do protestante, ela tem o Antigo Testamento... 7 livros a menos. 7 livros a menos do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E não tem o Novo Testamento. Novo Testamento só faz parte... Igualzinho, tirando que Lutero colocou na tradução alemã somente pela fé, quando fala da salvação, ele botou a palavra somente. Não era somente, é pela fé. Somente ele deu uma forçada. E o Antigo Testamento é igual, tirando esses 7 livros. Judite, Tobias, enfim, livros que eles... 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, os livros que eles tiraram. Lutero tirou. E aí eu chorei muito com a Rita, essa mulher que o Padre Pedro porque eu falei, Rita, eu amo tanto a Bíblia, a palavra de Deus, e eu vi que realmente Lutero errou, e ele ainda queria tirar Carta de São Tiago e Apocalipse. Graças a Deus não conseguiu. E ela me deu uma Bíblia Ave Maria, me deu um catecismo e me deu os cursos do Padre Paulo, que eu fiz todos, com muito empenho. A Rita é catequista? Não, Rita Rampinelli, ela não gosta de aparecer, mas eu vou falar o nome dela. Ela é mãe de uma aspirante à freira do Verbo Encarnado, chamada Elisa. Elas têm muitos livros, ela me emprestou muitos livros de santos. E ela me deu esses 3 presentes. Ela não gosta de aparecer? Eu ia falar pra chamar ela pra entrevista. Ela é muito humilde. Pra ela poder ensinar pra gente. É uma pessoa, assim, que eu vejo muita santidade na vida dela. É mesmo? Muito. E ela me abençoou quando eu chorei dizendo sobre a Bíblia e tal. Aí, naquele processo ali, um amigo do meu trabalho, chamado Marco Nascimento, ele marcou uma conversa entre mim e o padre Luiz, que é do Verbo Encarnado. O Verbo Encarnado me persegue, tá? Santo Inácio de Loyola diz que o santo escolhe a pessoa, né? Santo Inácio de Loyola, eu sei que ele me abençoou, de alguma forma. Porque ele tá em muitas coisas. Primeiro, e esse seu amigo era católico? Catolicíssimo, diácono. E aí levou você para conhecer. Falou, eu comentei com ele que eu estava estudando, ele falou, posso agendar com você com o Padre Luiz? O pai do Padre Pedro estava doente, ele se afastou um tempo, o pai dele estava muito doente. Ele falou, pode.
conversei com o Padre Luiz, chorei muito. Depois Tatiana me levou no Padre Denilson, que é mais perto da minha casa. Em setembro de 2024, eu comecei esse processo. Em outubro, eu estava me casando de novo, mas meu marido não estava muito feliz. Pois é. Como é que você chegou e falou em casa? Acho que eu vou precisar de mais água para Carla. Mas é bom. E se precisar me cortar, me corta, tá? Não, mas eu tô gostando. Senão eu tô vou aqui até meia-noite. Mas me fala, e como é que você chegou e falou pro seu marido? Meu bem, o negócio é o seguinte. Estudei, orei, jejuei. Posso te contar as coisas que eu estudei? Pode. Fui falando, ele ficava assim. Nervoso, não queria que eu contasse mais nada. Eu falei, eu quero ser católica. Tá? Você se importa? Não, você é adulto, você faz o que você quiser. Eu falei, só tem um problema. Para eu receber os sacramentos, e meu sonho é comungar, eu preciso receber o sacramento do matrimônio. Porque pro católico, embora eu já fosse casada na igreja evangélica no civil há 17 anos, tivesse filhos, e um bom casamento, a gente não tem o sacramento do matrimônio. E para o católico, o matrimônio é um sacramento que impetra a graça que ele diz que impetra, ajudando o casal a ficar junto para sempre. Né? Salvo em casos muito específicos, cabe um pedido de anulação, que vai ser investigado na escolha da pessoa errada, casos muito específicos. Mas não é assim. E no meio protestante é comum, você tem pastores divorciados, você tem pastores que fazem vasectomia, o que na igreja católica também não é, né, permitido, porque você está frustrando talvez um plano de Deus de mandar mais uma criança. Então no católico você tem essa abertura à vida, também no casamento, é muito diferente. Aí ele, mas eu sou casado com você? Como que eu vou casar de novo? Ficou bem chateado. Bem chateado. Imagina. E aí ele falou que não queria mais que eu falasse com ele das coisas que eu estava aprendendo, que eu estava meio que enchendo a paciência, que ele faz as coisas que Deus falou para ele fazer. Eu falei, então ora e jejua. Aí daqui a pouco eu falava, meu bem, e aí, orou e jejua? Ainda não, tô sem tempo. Mas eu sou protestante. Eu falei, sem problema. Aí eu ia na missa no sábado à noite, fazendo o preceito do domingo, né? Sábado à noite sozinha. No domingo de manhã eu ia na igreja batista com ele e as crianças, durante um tempo. Mas ele topou se casar comigo. Foi emocionante, porque ele disse sim, mesmo discordando. Aí ele casou mesmo discordando? Casou. Foi um casamento... a gente podia ter feito a sanatio com o bispo, mas ele foi tão generoso, a sanatio demoraria por volta de uns 3 meses, talvez mais. E o casamento... O que é a sanatio? É quando uma das partes não quer... E aí você fala para o bispo, né? O padre apresenta para o bispo, olha, essa parte aqui quer ser católica, quer fazer os sacramentos, tem que iniciar com o matrimônio, porque ela não recebeu o sacramento do matrimônio, a outra parte não quer, aí o bispo assina, então é casado. Então, eu tenho o direito de ser católica mesmo que ele não queira, né? A igreja cuida de mim, então ela faz isso como um cuidado. E aí você casaria na igreja católica com o sanatio? Com o sanatio. Cheguei a conversar com o padre Theo da São Camilo, que é especialista nisso, o padre Denilson me mandou lá. E no fim das contas o Hudson falou, olha meu bem, por amor a você, ele é muito amável, como você quer receber os sacramentos para ser mais rápido, porque o padre Denilson falou, se você casar, mês que vem eu te caso, mas a sanatio pode demorar mais, vamos casar. Aí chamamos, foi quase privada a coisa, chamamos só meus pais, os pais nossos, né, minha mãe já é falecida, mas enfim, minha madrasta, meu pai, os pais dele, né, a madrasta dele, que os pais também são separados, irmãos, sobrinhos, testemunha foi Tatiana e o marido, Davi Camuri, e a minha irmã e o marido. Se não fosse, né, Tatiana? Nossa, me estrangulava. Ela é melancólica, mas é uma melancólica brava. Somos 2 bravinhas maravilhosas. Aí, o que aconteceu? Casamos, ele ainda assim, passou um tempo, ele falou assim, eu vou te dispensar dessa obrigação de ir comigo no domingo de manhã. Não precisa. Beleza. Não quero que as crianças façam catequese, não quero eles em missa, não vou, mas você está liberada. Obrigada. Aí passei aí... Isso foi agora, em outubro de 2024? Eu casei em outubro de 2024, aí depois de um tempo... Foi em outubro de 2024, né? Olha só, é tão rápido que eu fico até meio assustada. Pois é. Eu me tornei católica, assim, eu já era católica de coração, pelas revelações. Mas aí você fez 9 meses de sacramento, recebeu o sacramento do matrimônio em outubro de 24. Setembro eu procurei o padre, no dia 6 de setembro, no dia 19 de outubro eu estava me casando. O padre Denilson é uma benção.
Aliás, eu quero convidá-lo para vir aqui. Convida, ele Aliás, é a gente já maravilhoso. fez o convite. Você me ajuda? Ajudo, Então, tá bem. com certeza. E ainda mais que eu amo aquele homem, aquele padre. Eu falo, então. ele não tem idade para ser meu pai. Mas eu o adotei como pai. E padre é isso, né? É isso. É um carinho imenso, é um amor muito grande. Ele falou, no meu primeiro encontro com ele falou, vou te ajudar. Toda semana eu ia, como eu estava de licença, eu conseguia esse tempo, não podia mexer os braços, mas para conversar não precisa mexer os braços, né? A mão. Toda semana eu ia conversar com ele, fazer uma direção espiritual, tá? Eu fiz minha confissão geral, lógico, né? Me casei, fiz a confissão geral. Aí ele marcou para Páscoa a minha primeira comunhão. Ali eu dei um testemunho e a coisa foi evoluindo. E eu falava com meu marido, você tá orando e jejuando? Ai, tô tendo tempo. Eu falei, então... Por fim, ele orou e jejuou. Orou, jejuou, e ele falou, amor, vamos todo mundo. Vamos todos, vão as crianças, vai todo mundo para a Igreja Católica. As crianças podem fazer o catecismo. Deus Isso falou quando? comigo. Agora esse ano? Foi agora esse ano, foi recente. Tanto é que eu já tinha perdido as inscrições do catecismo, da catequese do início do ano. Eles vão iniciar em agosto a catequese. Tá? Aí ele falou, vamos batizar a Esther, que ainda não é batizada na Igreja Católica. O Mateus já tinha o batismo na Batista. E em breve vamos batizar o Davi. Tá? Vamos batizar o Davi. Então, assim, partiu dele. Eu tive muito respeito, porque ele é o chefe do lar. E eu entendo, e foi uma das coisas que eu entendi quando eu me restabeleci com meu pai, de que a gente não deve ser rebelde às autoridades que Deus constitui na nossa vida. Então, esse fim da rebeldia começou no meu pai. O protestante, ele tem uma rebeldia, uma soberba. Porque, assim, a primeira igreja, mesmo que ele não assuma que é de Cristo, a primeira igreja está errada e eu saio. Não é assim que as coisas funcionam. Se essa igreja tem erros, como todas têm, todo lugar vai ter um erro. No seu estúdio aqui, às vezes você vai errar. Não funciona no meu trabalho, isso é normal. O que a gente faz com erro? A gente abandona o emprego? Não. A gente senta, conversa e acerta as coisas. Ai, olha só, vamos fazer diferente? Isso não tá legal. É assim, também na igreja. Então, o Hudson também percebeu isso. E eu tive, e eu acho que o fato de eu me submeter a ele foi uma estratégia do Espírito Santo para ajudá-lo, tá? Para não ficar aquela rusga entre o casal. A gente brigou, não vou mentir. A gente brigou, teve momentos que eu falei para ele, eu não sou uma placa, eu sou Carla, sua esposa, eu não sou uma placa, eu não sou Carla a católica. Eu sou Carla, sua esposa. Então, assim, tinha momentos em que eu sentia que ele estava sendo anticatólico, direcionando aquilo a mim. Como que ele queria te atacar. Ele que não queria ver, né, a tal da dissonância cognitiva que a psicologia fala. Como aconteceu, por exemplo, eu tenho tio pastor, tia mulher de pastor, que tem ministério há 50 anos. O meu pai nasceu num berço evangélico, a minha avó era muito fervorosa. Então existe, é claro, Thaís, uma coisa de tipo assim, você está traindo a sua herança, a nossa herança. Agora, você não tinha ninguém católico na sua família? Eu tinha a mãe da Dani, a Dani, né, que você conhece, Daniela Margon, sua amiga. O pai dela é irmão da minha mãe, tá? Então, ele também foi criado num berço kardecista. A mãe dela é católica, não é minha tia de sangue, mas é uma pessoa muito querida. Ela faz parte do movimento Mães que Oram. Faz. Inclusive, ela me convidou para ir na igreja na época, mas como eu creio que Deus realmente ele tinha um propósito de eu me reaproximar do meu pai. Se eu chegasse para o meu pai, ao fazer as pazes, eu falar assim, as pazes estão feitas, mas você é católico, ainda mais naquela época ele era praticante da igreja evangélica, ele era professor de escola dominical, ele era do Ministério Infantil, dava Ministério de Esporte com crianças. Então, assim, seria um choque para ele. Foi importante. Claro, precisava dessa caminhada. Precisava dessa caminhada em família. E assim, às vezes você contando aqui, como você já até disse, parece que é tudo rápido, mas tudo isso é um processo. Muito longo. E é um processo muito interno, né? Porque não é uma coisa... Quando as pessoas vão saber... Você já passou por uma transformação e passa diariamente. Exatamente. E também porque nós erramos. Todos nós erramos. Todos os fiéis das suas igrejas, das suas seitas, das suas religiões, eles são humanos. E a gente vai passar por erros, mas o mais importante do que é isso é reconhecer esses erros.
voltar e tentar consertar aquilo e não usar da soberba para poder achar que está certo e ponto final, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado. Aliás, eu já até falo que ser mãe e pai já é um grande aprendizado, porque a gente erra todo dia, né? Todo dia. E Deus, ele nos deu uma família. Então, ele nos chama, o reino de Deus, né, é uma família. Pai, Filho, Espírito Santo, mãe. Isso aqui pra gente é uma foto, né? A gente sabe que a Virgem Maria não tá aqui. É uma foto, você sabe que isso é gesso. Você não sacrifica para essa imagem. Verdade, ela não é um falso Deus. Nenhum dos santos é. Eles são pessoas que se configuraram a Cristo, que disseram sim, que foram cheios do Espírito Santo e são faróis que nos apontam para Deus. São exemplos, são irmãos que chegaram lá antes e que podem sim orar por nós, porque eles estão mais vivos do que nós. Mais vivos do que nós, porque eles estão na presença de Deus. Né? Essa coisa também de morte da alma, sono eterno da alma. Isso é uma crença adventista que inundou as igrejas. Isso, adventismo é de 1800 e por aí, tá? Salvo engano. Então, assim, é uma coisa muito recente. A igreja luterana, a igreja metodista, a batista tradicional, a igreja presbiteriana, elas não creem no sono da alma. Embora algumas pessoas dessas igrejas, por desinformação, possam crer. Elas creem que a gente morre, tem o juízo ali pessoal, vai para a presença de Deus. Então, a gente tem essa família. Então, nessa família, a minha família chegou junto, né? O meu marido chegou por obra de Deus também. E como que a ficha dele caiu, Thaís? Para encerrar até essa questão da Eucaristia, que não foi só comigo. Ele achava, olha isso, que na igreja protestante ele estava comungando o corpo e o sangue de Cristo. Porque ele fez catequese, a família não era católica praticante, colocou ele lá, foram para Umbanda, né, uma época, parte da família, ele foi também. Então ele achava que ele estava comungando o corpo e o sangue de Cristo. A família dele toda voltou pro catolicismo, menos ele, depois de um tempo, tá? Uma galera, todo mundo católico, praticante, fervoroso, ninguém tá mais na Umbanda. E ele achava que estava comungando o corpo e sangue do Senhor. No suco de uva e no pãozinho. Aí, quando eu peguei o celular, eu falei assim, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Os dogmas das igrejas protestantes. Fui mostrando, metodista. Não acreditamos em transubstanciação nem consubstanciação. Não acreditamos nisso, nenhuma. O único que acredita em consubstanciação é Lutero. A luterana, né? A Débora até falou com você. Que ela acredita que Deus está ali de alguma forma, Jesus. Para os outros, Jesus só está em espírito ali no culto. Então, quando ele se deu conta de que ele estava negando a Cristo Eucarístico, ele falou, eu também vou. Orou por divina revelação, falou, eu também vou. E estamos todos muito felizes. Aí depois disso eu fiz do casamento. Eu fiz a primeira comunhão na Páscoa, no Pentecostes eu fiz a Crisma. Agora em junho, no mês do Sagrado Coração de Jesus, eu me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus, entrei para o apostolado de oração, onde oramos também pelos nossos irmãos que não creem, não esperam, não adoram, de Cristo Eucarístico. Nós oramos pelos protestantes. Esse convite para ir para o apostolado, né, para a devoção ao Sagrado Coração, também foi por uma visão em sonho. Foi Deus me chamando, né, por uma revelação mística de que eu deveria segui-lo ali também. Então, assim, eu sou uma católica muito feliz. Muito feliz. E eu imagino a sua felicidade hoje com a família toda, né? Com certeza. Porque você passar por um processo, ter que se colocar numa situação dessa, né, com o seu casamento e tudo mais, e receber a graça do seu marido vir com você e, né, e trazer e permitir, né, que todos eles frequentem, imagino. E o padre Adenilson deve ter ficado muito feliz, né? Padre Adenilson, olha, o que aquele homem fez para me ajudar. Ele cumpriu a promessa no primeiro dia que ele me viu. Eu levei para ele uma lista, Tatiana que deu essa sugestão, de tudo que eu tinha lido, uma lista. Todos os cursos que eu tinha feito. Ele também gosta muito do Padre Paulo, então isso foi um ponto para mim, eu nem sabia. E dos livros que eu tinha comprado já para ler, tudo que eu tinha estudado, e ele foi me fazendo perguntas. Mas você crê nisso? Creio. Você crê nisso? Quando eu vi, assim, o credo apostólico todinho. Mas você acredita no som da alma? Não, nunca acreditei nisso. Mas você acredita assim? Não. E aí ele viu que, por dogmas, eu já era católica. Inclusive os dogmas marianos, todos os dogmas eu já tinha no meu coração. Então ele falou assim, olha, você está pronta e eu vou fazer de tudo para o seu processo ser o mais rápido possível. A Ana Luísa, catequista, Ana Luísa Meyer, me deu aula particular, intensivo de catequese, foi um catecumenato assim, rápido, rápido no sentido de o menor espaço de tempo possível, tá? Ele fez a direção espiritual, e ele foi maravilhoso. Assim como o Padre Luiz, o Padre Pedro, o Padre Theo, o Padre Ricardo da Santo André Apóstolo, né, da paróquia Santo André Apóstolo.
E eu posso estar errando de não citar alguns. Peraí, que você escreveu. Ai, são pessoas maravilhosas. Eu fiz grandes amigos. Que você escreveu aqui não pra gente. Peraí, onde foi que você escreveu? Ué? No final. No final, você Mas escreveu. assim, o que eu não lembrar, aqui. gente... Tá aqui, lembrei. Vocês vão saber. Você fala sobre o Eduardo, sobre a Rita. Padre Paulo, que o não Padre me conhece. Evandro Sagrilo. Padre Evandro Sagrilo, que é meu padre também, Padre maravilhoso. Luiz. Padre Luiz foi o primeiro que eu conversei. Isso. Depois o Padre Pedro. Mas não o primeiro deixar esquecer, ó, não tô deixando você esquecer de gabinete nada. ali. E você cita em primeiro lugar, né, a Tatiana, a Sim. sua amiga, né, e ao seu esposo, né, assim, você fala sobre essa importância, Sim. né, dessa... E uma coisa que você fala aqui, e é bom para que as pessoas também saibam, é buscar a direção espiritual, né? Com certeza. Porque, assim, vai buscar, às vezes, orientações com pessoas que estão fora dali da igreja e daquele carisma, daquela importância da palavra. E quando você busca a direção espiritual com um padre que te orienta, que te escuta... ali não é um confessionário, ali é uma conversa e orientação. Exatamente. E as pessoas deviam procurar mais. Até o Frei João brinca e fala assim, ué, se eu não fizer isso, eu não estou fazendo o meu trabalho. Se só a Ele escritura brinca, tivesse certo, Thaís, de você ler a Bíblia e entender em casa, primeiro, não haveria 50 mil denominações. Segundo, Deus, ele encarnou. Ele quer que a gente precise um dos outros. Ele poderia ter brotado aqui adulto, mas ele se encarnou, ele foi um bebê, ele contou com uma mãe, com um padrasto. Ele quer que a gente viva em comunhão. Deus é amor. Então, assim, a gente precisa ser humilde, reconhecer a nossa pequenez e amar. Por exemplo, eu te falei que eu tive divina revelação para me consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Uhum. Posso falar disso? Pode. Então, vamos lá. Eu não sou de dormir à tarde. Como eu disse, eu sou hiperativa, não durmo. Pelo contrário, eu durmo até pouco, porque eu vou estudar de madrugada, né? Já te falei. Então, assim, faço muita coisa. Pra quem tem 3 filhos, então nem se fala. O pessoal fala que eu sou doida. Eu estava lendo São João da Cruz. Eu não sou de dormir de dia, eu não durmo em ônibus. Eu fiz assim, ó. Foi um pescar de segundos. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia. Até porque também a nossa igreja está em reforma e o sacrário não estava pronto. Uhum. Eu vi uma escuridão e uma luz vermelha. E acordei. Falei, gente, luz vermelha, coisa estranha, né? Esse sonho, luz vermelha. Luz vermelha no mundo é uma coisa estranha. Então, eu não sabia, tá? Que o sacrário tem uma luz vermelha. Não sabia. No dia seguinte, eu lendo minha Bíblia Ave Maria, debrucei em cima da Bíblia, sabe? Quando você ora e debruça. Pesquei e tive a mesma visão. Aí eu fui na internet. O que é luz vermelha na Igreja Católica? É a luz do sacrário. Aí eu falei, o que é? Porque eu estava perguntando para Deus se eu devia ser devota, de quê, de quem... E Jesus falava assim, eu abri a Bíblia e falava assim, siga-me. E aí eu falei, ai, Senhor, fala comigo. Né? E Deus falou desse jeito. Eu li ali, olha, é o apostolado de oração. É a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que é a devoção ao amor dele. Com que ele nos amou e nos ama até hoje. E eu fui a quem? Fui ao meu padre conversar. A gente tem que ir a alguém que tem mais sabedoria que a gente. Ele falou, não, Carla, de fato. É porque a igreja que está em reforma, a gente não tem a luz. Às vezes você vai em outra igreja e não observou, porque você tem mais aqui. A gente ainda não tem aquela luzinha, porque o sacrário ainda não está pronto, só tem lá dentro. Então, de fato, a luz vermelha é onde está a presença onde do tá Jesus Eucarístico. Então, me consagrei e eu tenho uma imensa devoção a Jesus Eucarístico, como tenho a Jesus em espírito, como tenho a Jesus encarnado. Ele é a palavra que se fez carne. Então, a gente não é o povo da palavra, no sentido de que está tudo na Bíblia. Nem a Bíblia é só a Escritura, tá? Primeiro livro da Bíblia escrita é Tessalonicenses. É uma carta a uma igreja, uma carta de Paulo a uma igreja. Isso significa o quê, Thaís? Que a igreja precede a Bíblia. A igreja precede as Escrituras. Deus nos deu uma igreja. Foi escrita antes dos evangelhos. Jesus fala, vão ensinando, pregando, batizando. Jesus não escreveu um livro. Ele não falou, vai, escreve. Não, eu estou ditando, hein? Então, assim, a tradição, especialmente desses primeiros discípulos ali, é muito importante. Dos discípulos que aprenderam, a gente chama na igreja protestante de escola dominical, né? Vamos dizer assim, eles fizeram escola dominical com Pedro e João. Não foi com o pastor de hoje em dia, foi com Lutero. Então, assim, tá tudo ali juntinho, o catecismo. Aí eu lendo o catecismo, falei assim, aqui eu vou encontrar alguma heresia, alguma coisa que vai me afastar, certeza. Terminei as 700 e tantas páginas encantada e falei, isso é um tesouro. Todo católico devia ler o catecismo, é um tesouro teológico. Não tem nada aqui que não seja cristianismo puro. Então, a gente tem que ter essa humildade. E me tornar católica é um exercício de santidade, porque a virtude
master, vamos dizer, da santidade é a humildade. E eu aprendi a ser humilde, confiando em outras pessoas, confiando na igreja do Senhor, agindo como família, sem protestar, sem rebeldia. E, além disso, sendo escarnecida, humilhada, abandonada por amigos. Tive crise no casamento, tive crise na família. Mas, assim também, a gente aprende a ser humilde. Então, tá tudo nos planos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vanessa está me lembrando aqui que a gente também fez uma entrevista, eu fiz com a Beatriz, que também fez isso. Passou por um processo, ela foi casar depois, batizou os 3 filhos. Não foi isso, Vanessa? Eu me lembro aqui, certo? Ela é médica, não é? E tem também no nosso canal, muito interessante. E só para a gente poder terminar, que eu tenho uma curiosidade para terminar. Como foi quando você recebeu Jesus? Nossa, o pessoal fala assim, caramba, a gente não conseguiu tirar foto de você. Teve gente que eu não... Todo mundo veio me cumprimentar no final, a igreja inteira. Meia-noite, eu ainda estava sendo cumprimentada, porque a Páscoa é uma missa maior, mas assim, meia-noite eu não tinha conseguido sentar para comer. De tão acolhedores. E teve gente que não me conhecia que falou assim... A gente ficou esperando você passar, a gente não entendeu porque a gente não te viu mais. De repente eu virei pra minha esposa e falei assim, ela ainda tá ajoelhada, que eu tava no altar. Foi a única comunhão do dia, né? A única primeira comunhão do dia. Ela ainda tá ajoelhada. Nossa, aí ele falou pra mim, receber Jesus a primeira vez eu não conseguia ficar de pé. Eu imagino. É a Shekinah, né? É um termo assim hebraico. A glória de Deus pesa. Assim como no dia que eu me consagrei ao apostolado de oração, entrei para o apostolado de oração, me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus, aquela fita vermelha, ela parece tão leve, né? É. Pois quando o Padre Pedro, que eu me consagrei lá em Santuário de Fátima, colocou no meu ombro, eu falei com meu marido, eu senti um peso físico. E eu falei, que responsabilidade. Que responsabilidade. Meu ombro fez assim, ó. Então eu não conseguia levantar. Eu me ajoelhei para receber a comunhão. Normalmente eu me ajoelho. Quando eu não me ajoelho, que é muito raro, geralmente eu faço uma vênia, né? Mas normalmente eu faço a genuflexão e comungo. Mas eu me ajoelhei completamente e eu falava, meu Deus, como é que eu vou levantar daqui? Tem uma hora que essa missa vai ter que seguir, as pessoas vão olhar para mim e falar, mas eu não consigo levantar. Nossa. Durou ali o tempo. Isso é muito lindo, né? Muito. É lindo demais, assim, né? Receber... Jesus é algo assim que quem não recebe, quem não participa, né? Quem de fato não vai ao encontro do Senhor, não tem essa noção. E eu fico muito feliz por você ter vindo aqui, ter contado Obrigada. A sua história. Eu acho que é muito importante quando a gente compartilha. É um momento de conhecimento, né? Para todos nós. Está sendo uma caminhada agora para o seu marido, porque né, você primeiro teve que vir na frente. Você vê que Jesus usou você também para chegar As até duas ele, vezes. né? Primeira e segunda conversão, graças a Deus. E que ele siga junto com você nessa caminhada. Amém. E quem sabe depois um dia vem e traga ele aqui também, para ele contar a história de como foi. Só convidar. Não é? Ele é mais tímido, né? Ele é mais quietinho, mas só convidar que a gente vence. E isso é muito bom. Obrigada, Carla, Eu que por te agradeço. ter vindo. E foi assim, uma alegria enorme conhecer você, que Deus continue te abençoando. E faça um convite, quem sabe você também não faz a consagração a Jesus através de Maria. Sim, a Tatiana fez. É maravilhoso, para poder a gente andar com a nossa cadeia e dizer que nós somos escravas de Maria. É algo assim também que foi ali um divisor de águas para mim. Assim. Ela nos trouxe Jesus e a função dela, né? O que ela quer até hoje é nos levar até ele, né? E é impressionante, posso dizer que eu também que isso foi assim um divisor assim para mim. E aí faço o convite para você. Obrigada. Fazer parte também. Olha, Thaís, eu quero te agradecer. Eu estou muito feliz de poder testemunhar a Jesus Eucarístico, né? Aqui no seu programa, testemunhar a beleza da fé católica, como diz o Padre Paulo. É lindo ser católico. É lindo. E o primeiro curso dele que eu fiz, ele falou assim, ele fala, né, porque eu não sou protestante, eu te desafio a estudar a patrística e não se tornar protestante, e deixar de ser e não se tornar católico. Eu te desafio a estudar a patrística e não se tornar católico. Eu falei, o desafio é aceito.
isso comigo não vai acontecer. E aconteceu. E eu fico feliz de poder falar dessas pessoas aqui. Outras me abençoaram, o cunhado dela, Vinícius, a cunhada Renata, outras, muitas outras. Mas falar dessas pessoas e falar principalmente de Deus. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu apostolado aqui nas redes sociais, o seu programa que traz temas também de saúde. E eu estou encantada. Ontem mesmo, de noite, eu estava vendo, eu estou vendo sempre. Você está fazendo um trabalho muito bom e eu espero que Deus continue te abençoando. Amém. O Espírito Santo de Deus te usando a Vanessa, as pessoas da produção, né, os câmeras, para que você continue abençoando as famílias capixabas e ganhando esse Brasil aí com o seu programa. Amém. Obrigada. Eu que Obrigada agradeço. por ter vindo aqui mesmo e volte mais vezes. Obrigada. Só chamar. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Até lá.